Boa tarde, terceiro ano da EP Leopoldino Gonçalves Quezado. Eu, Alailton Nogueira, estou aqui mais uma vez para a gente finalizar, o nosso ciclo, fazendo a correção e ao mesmo tempo uma revisão do nosso tema, Educação Física também, conteúdo do Enem, da atividade anterior, no qual disponibilizei para vocês no Google Formulário 4 questões que já caíram em Enem anteriores, para a gente reforçar aquilo que eu expliquei na aula. Expliquei também trabalhando outras questões de Enem, porque na verdade a prática de questões anteriores facilita, para vocês o entendimento real das competências e habilidades exigidas no Enem para educação física. Falei na aula também sobre as habilidades que exigem, dentro da matriz curricular de referência, e também passei algumas questões onde vocês iriam identificar, o distrator, a resposta correta, ou pelo enunciado, ou pelo conhecimento que a gente tem, desses 3 anos dos conteúdos da disciplina Educação Física. Mas vamos lá. A primeira questão do INEP 2019 apresenta um texto que fala que desde que Neymar disputou no futebol, uma de suas marcas registradas é o cabelo, sempre com visual novo a cada campeonato, mas esses anos de carreira ainda faltava o ídolo fazer uma aparição nos gramados com seu cabelo crespo natural, que ele assumiu recentemente para a alegria e autoestima dos meninos cacheados que sonham em ser craques um dia. É difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento de um mundo onde o cabelo liso é tido como padrão de beleza ideal. Quando conseguimos fazer a transição capilar, esse gesto aproxima da nossa real identidade e nos empodera. Falo por experiência própria. Passei 30 anos usando cabelos lisos e já nem me lembrava como eram meus fios naturais. Recuperar a textura crespa, para além do cuidado estético, foi um ato político de aceitação e autorreconhecimento e de redescoberta da minha negritude. O discurso dos fios naturais tem ganhado uma repercussão cada vez mais positiva, valorizando a volta dos cachos sem cair no estereotipo do exótico, muito comum no Brasil. O cabelo crespo definitivamente não é moda passageira. Torço para que Neymar também não seja. Bem, esse foi o texto escrito por Alexandra Louras, que ela é ex-conselheira da França e em São Paulo, empresária, consultora de empresas e livros limitada. Bem, temos aí o texto e considerando os procedimentos argumentativos presentes nesse texto, infere-se que o objetivo da autora quando existe essa palavra infere-se, a opinião, da autora no texto valorizar a atitude do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos, alternativa A. B. Problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. C. Apresentar as novas tendências da moda para os cabelos. D. Relatar sua experiência de descobertas de suas origens. E evidenciar a influência dos ídolos sobre as crianças. Bem, essa questão foi muito elaborada. A resposta ela não está muito clara, mas ela expõe no tema geral do texto, o enunciado, o objetivo que a autora quer, ou seja, o principal. Ela pede o principal, então vamos tentar identificar.
Alternativa A diz valorizar a atitude do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos. Parece que sim, só que não, né? A autora aborda uma atitude do jogador de forma exemplificativa. O jogador é apenas o exemplo e não o fundamento do texto. Na alternativa B, diz problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. Está correto, né? Vejamos o argumento. Recuperar a textura crespa, isso é o argumento do texto. Para além do cuidado estético, foi um ato político de aceitação, de autorreconhecimento e descoberta da minha negritude. Essas foram as palavras nas linhas 10 e 12 do texto, que deixa a alternativa B como a alternativa correta. Vejamos, a alternativa C diz apresentar novas tendências da moda para os cabelos. Não há indícios nesse sentido, conforme foi demonstrado na alternativa anterior. A D, relatar experiências sobre descoberta de suas origens. Sua experiência pessoal também não é exemplo, né? Evidenciar a influência dos ídolos sobre as crianças. Isso não é esse, né, a temática do texto. Portanto, a alternativa B responde bem essa questão. A segunda questão, também do INEP, Enem 2019, fala sobre o debate sobre o conceito de saúde refere-se à importância de minimizar a simplificação que abrange o entendimento do senso comum sobre o fenômeno. É possível entendê-lo de modo reducionista, tão somente à luz dos pressupostos biológicos e das associações estéticas presentes nos estudos epidemiológicos. Os problemas que daí decorrem são: A. Foco centra-se na doença. B. A culpabilização do indivíduo frente à sua própria doença. C. Crença na possibilidade de resolução do problema, encerrando-se uma suposta causa, a qual recai no processo de medicalização. D. Naturalização da doença. C. Cienticismo em relação à contribuição de diferentes saberes para auxiliar na compreensão dos fenômenos relacionados à saúde. E o texto, né, por si só, apresenta uma reflexão crítica sobre o conceito de saúde, que deve ser entendida mediante: letra A, mediante a dados estatísticos presentes em estudos epidemiológicos. Letra B, pressupostos relacionados à ausência de doenças nos indivíduos. Letra C, responsabilização dos indivíduos pela adoção de hábitos saudáveis. D, intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde. E compreensão dos fenômenos sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. E aí, pessoal, vocês marcaram qual? Responda no texto, quando fala, né? Você fala assim, quando fala isso, a gente já deve grifar nessas palavras principais, pois o texto, ele dá um entendimento crítico, né? Ele apresenta isso. E as alternativas A fala dos dados estatísticos presentes em estudos epidemiológicos. Claro que não, né? O estudo, ele critica uma visão reducionista de saúde que aborda somente seus aspectos biológicos, com base na epidemiologia. Portanto, não é a alternativa A. A alternativa B diz pressuposto relacionado à ausência de doenças nos indivíduos. Também não é, pois a visão ampliada de saúde a compreende além da mera ausência de doenças, como fala na linha 5 e 10. E a alternativa C fala da responsabilização dos indivíduos pela adoção de hábitos saudáveis.
Bem, a visão ampliada da saúde, ela determina, né, são determinantes sociais e estão além das decisões pessoais. Então, dessa forma, não é possível, né, que a gente possa exclusivamente, quando fala nos indivíduos, na linha 6, poder dar essa opção como correta. Alternativa D diz intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde. A visão ampliada de saúde prevê a intervenção multiprofissional, segundo fala na linha 8 e 10. Então também não é a D. Só nos restou a alternativa E, que fala justamente da compreensão de fenômenos sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. Ela está exata, pois a compreensão de saúde, né, é uma perspectiva ampliada e entende como resultado de determinantes, né, bem apropriadas para o tema em questão. Essas duas questões, né, vocês viram que elas são, às vezes, o próprio texto. Você pode conseguir matar a questão, né, porque normalmente o texto indicativo, o exposto, ela pede ou para inferir do texto ou alguma coisa que esteja ligada a ele. A terceira questão que eu coloquei para vocês fala da educação física ensinada a jovens no ensino médio. Deve garantir o acúmulo cultural no que tange a oportunização de vivências das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange controle sobre o esforço e do direito ao repouso e lazer, que é uma iniciativa pessoal das articulações coletivas relativa às práticas corporais comunitárias. Essa iniciativa pessoal para criar e planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e lazer. Segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer, a perceber de uma forma permanente e contínua, né, o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais meios para. Vem as alternativas aí. Alternativa A, ampliar a interação social. B, atingir padrões de beleza. C, obter resultados de alta performance. D, reproduzir movimentos predeterminados. Ou E, alcançar maior produtividade de trabalho. Bem, o enunciado da questão ele requer que o candidato saiba de que forma, né, as práticas corporais são os meios para conhecer e perceber o próprio corpo. Vejam que o enunciado pede isso. Logo, é necessário observar que no trecho do texto ele fala da relação entre a educação física escolar e o corpo. Então, voltamos ao texto e vejamos que as articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, que estão aí, vocês podem acompanhar nas linhas 4 e 5 do texto, essa parte afirma que as práticas corporais nas aulas de educação física ajudam o aluno a ter iniciativa para mobilizar coletivamente a prática corporais comunitária. Dessa forma, a alternativa que aponta esse aspecto é justamente a alternativa A, que é ampliar a interação social. Então, essa fica muito fácil, né, através da leitura, identificar a questão correta que condiz, né, com o informativo a seguir. E para finalizar com vocês, mais uma questão bem interessante que a gente pode até debater em outra aula, pois essa questão ela na prova atual do Enem existem questões que quando você marca mais de uma alternativa você pode ganhar pontos ou talvez a questão ser até anulada. E essa questão que fala na modernidade do corpo descoberto, né, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda,
novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplica-se, né, as academias de ginásticas, as salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Aí diz o seguinte, abaixo diz, diante do exposto, vejam só, diante do exposto é possível perceber que houve um aumento na procura por alternativa A. Exercícios físicos aquáticos, como natação e hidroginástica, são exercícios de baixo impacto, evitando atrito, não prejudicando as articulações e que previnem o envelhecimento precoce e melhora a qualidade de vida. Letra B. Mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, que permite a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde sem preocupação com os padrões de beleza. Vejamos que na alternativa A ela está errada porque o texto ele não afirma nada disso. Na B está errada também porque o texto afirma a procura pela estética e não pela saúde. Vejam só, a letra C fala em programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica em função imunológica, integridade óssea e maturação da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Nada disso também foi falado. A alternativa D fala de exercício de relaxamento, redução postural e alongamentos que permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como a dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais. Também está errado, não fala nada disso. Nos resta, marcar pelo gabarito, a alternativa que fala de dietas preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, como carboidratos, gorduras ou proteínas, bem como exercício que permitem um aumento da massa muscular ou modelar o corpo. No final fala em modelar o corpo, mas essa questão ela é bastante assim criticada por alguns comentaristas que já trabalharam essa questão, porque ela deveria ser anulada, já que os aspectos de nutrição não são falados no tema, no texto exposto. Portanto, deixa a dúvida, mas o gabarito dessa questão é a alternativa vocês marcariam antes de enviar, mas ela é bastante complexa. Cabe ao aluno analisar ou depois possivelmente criticar a questão. Fica aí a dica a vocês que às vezes nem todas as questões que a gente às vezes perde tempo para marcar, elas vão estar condizentes com o que diz o texto. Mas na maioria sim. Espero que vocês consigam diferenciar isso, e quando for fazer uma prova externa, consigo dar o melhor. Essa é a minha contribuição para vocês, pessoal, nessa aula. Desculpe o atraso da postagem, foi devido que eu tive que gravar novamente a aula, devido ao vídeo ser corrompido e eu tive um contratempo e não consegui postar exatamente às 14 horas. Mas no mais, vocês podem rever o gabarito de vocês. Parabéns a quem acertou as quatro questões. E depois desses comentários, vocês podem rever novamente e ver onde foi que você errou. E podem ir treinando em outras questões. E no mais, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.